Ele praticamente deu início à história do transporte aéreo comercial no mundo. Hoje eu vou falar sobre o Douglas DC-3. Olá, sejam bem-vindos à Academia do Ar. Eu sou o Douglas Santarelli e hoje eu vou falar sobre uma aeronave que foi um ícone na história da aviação no mundo inteiro. Muitos dizem que ele que criou o transporte aéreo comercial como nós o conhecemos hoje. Ele foi a primeira aeronave praticamente que fez com que as companhias aéreas tivessem lucro, transportando apenas passageiros e não dependendo da carga, dos correios, para poder subsidiar ali as suas operações. Então foi uma aeronave que realmente começou a fazer as empresas aéreas darem lucro. E para falar um pouco sobre a história dessa aeronave, a gente tem que falar sobre duas empresas aéreas que ajudaram no desenvolvimento, na criação deste avião. Uma delas foi a TWA e a outra foi a American Airlines. A TWA, Trans World Airlines, no começo ela se chamava Transcontinental and Western Air e era uma empresa que tinha dentro dos seus quadros importantes nomes. Um deles era o famoso aviador americano Charles Lindbergh. O Charles Lindbergh ele foi o primeiro aviador que fez a travessia solitária com um avião monomotor, um pequeno Ryan, em 1927. E ele atravessou dos Estados Unidos, da costa leste, lá em Nova York, até Paris, na França, com esse seu pequeno monomotor. Então ele era um aviador muito famoso e ele servia ali como uma espécie também de garoto propaganda da TWA. E a TWA, em 1930, ela já fazia voos de costa a costa nos Estados Unidos, oferecendo ali voos com aeronaves Fokker e Ford trimotor, onde eles faziam voos diurnos com essas aeronaves durante o dia, fazendo vários pousos para reabastecer, e durante a noite os passageiros embarcavam em trens e continuavam suas viagens em trens. Essas viagens demoravam aí mais de 40 horas para o passageiro sair da costa leste-oeste e chegar do outro ponto, mas era a maneira como eles operavam naquela época. Infelizmente, em 1931, em março, houve um acidente onde morreram todos os passageiros em um Fokker F-10 e um dos passageiros era o famoso treinador de futebol americano Knute Rockne. Ele era treinador da Universidade de Notre Dame e infelizmente ele morreu e causou uma comoção ali nos Estados Unidos, e a TWA ela ficou ali em maus lençóis também, porque ela operava essas aeronaves e nas investigações, os fatores contribuintes ali, na época a investigação de acidentes era bem incipiente, estava iniciando, mas eles constataram que um dos fatores contribuintes foi que a longarina, a estrutura da asa, por ser de madeira, ela absorvia a umidade, e o que enfraquecia a estrutura. Em um dos voos, a estrutura ela se partiu e o avião ele caiu em função desse problema na asa. E aí a TWA acabou tendo que parar com todas as suas aeronaves ali da Fokker, e estava em busca de uma aeronave que substituísse esses aviões nessas missões, nesses voos de costa a costa. Ela precisava de um avião que substituísse os Fokker e os Ford trimotor lá naquela época. Depois da comoção nacional nos Estados Unidos com a morte do Knute Rockne, onde teve até filmes em sua homenagem na época, a TWA ela precisava de um avião que substituísse os Fokker nos voos de costa a costa. E os aviões da Fokker e da Ford, eles eram bem rudimentares por dentro, assim, eles não ofereciam muito conforto, as poltronas eram de madeira, não tinham como reclinar, então o nível de conforto naquela época não era muito bom. Um dos aviões que eles estavam observando, que tinha interesse, era o Boeing 247. Ele era um bimotor totalmente metálico, só que o Boeing 247 ele não estava disponível. Por quê? Porque a Boeing ela fazia parte do mesmo grupo econômico da American Airlines. E os primeiros 60 Boeing 247 eles estavam reservados para a American Airlines. Então a TWA ela não ia ter acesso no tempo que ela precisava. Esses aviões iam demorar para operar na TWA. Então ela se obrigou
a patrocinar o desenvolvimento de um avião novo. Então eles tiveram que chamar ali os fabricantes de aeronaves da época e demonstrar ali os seus requisitos, as suas necessidades, para que esses fabricantes pudessem projetar uma aeronave que atendesse às suas expectativas, às suas necessidades. Outro inconveniente do avião da Boeing, do Boeing 247, é que, apesar dele ser uma aeronave mais moderna, de ter sua estrutura totalmente metálica, melhor do que os trimotores da Fokker e da Ford, era que dentro do avião passava a sua longarina da asa. Então a longarina da asa passava dentro do avião, causando ali um inconveniente desconfortável para os passageiros. Então, a TWA ela queria que o avião fosse mais moderno e ela apresentou os seus requisitos. Dentro dos seus requisitos, ela queria um avião trimotor, totalmente metálico, com a estrutura também totalmente metálica, que tivesse capacidade para levar pelo menos 12 passageiros, comissário de voo, 2 pilotos, que a cabine fosse aquecida, tivesse cozinha a bordo, toalete, então, e que pelo menos voasse a 240 km por hora a uma distância de pelo menos 1.080 milhas. Então eram requisitos bem assim de vanguarda para a época. E ela apresentou esses requisitos para os fabricantes e a Douglas inicialmente ela relutou um pouco, ela achou que não tinha mercado, mesmo com a promessa da TWA de comprar pelo menos 10 aeronaves, eles precisavam vender pelo menos 100 aeronaves para justificar os seus gastos naquele projeto, para poder compensar o desenvolvimento daquele projeto. E o Donald Douglas, ele achou que aquilo ali não ia dar muito certo, mas depois pensando melhor, né, junto com o seu corpo ali de engenheiros e tal, eles chegaram à conclusão que valia a pena participar daquele projeto, só que eles ofereceram um avião mais revolucionário ainda. Em vez de 3 motores, eles ofereceram um avião bimotor, um avião com apenas 2 motores, cumprindo todos os requisitos, inclusive o requisito mais difícil que a TWA estava propondo era que a sua aeronave, mesmo com a perda de um motor, com problema em um motor durante a decolagem, ela tinha que continuar na decolagem e em qualquer aeroporto operado pela TWA. E a Douglas, com o seu avião com apenas 2 motores, eles conseguiam cumprir com esse requisito. Um requisito importante para a segurança de voo já naquela época, no início da década de 30. E aí eles construíram uma aeronave que passou a se chamar Douglas DC-1, o D de Douglas, né, e o C de Commercial e o 1 de aeronave modelo 1, e dando início à famosa saga de aeronaves da Douglas, né, que começou no DC-1 e terminou lá no DC-10 no final ali da década de 60. E a Douglas, com esse avião, com esse DC-1, fez uma série de testes, voou mais de 6 meses, realizou mais de 200 voos e bateram uma série de recordes nos testes com essa aeronave. E durante esse desenvolvimento, a TWA junto com a Douglas, eles propuseram ali várias modificações na aeronave, várias melhorias para poder fabricar em série. Fizeram a aeronave em série, a Douglas ela vendeu 20 aeronaves para a TWA, desse modelo de série. A TWA depois veio a comprar, acabar utilizando em torno de 32 aviões, e esse avião ele passou a se chamar Douglas DC-2. Então já foi o Douglas DC-2, ele já foi o DC-1, só que de série. O DC-1 foi feito só um modelo, só foi feito uma unidade do DC-1, porque depois eles fizeram o desenvolvimento, melhoraram a potência dos motores e tal, uma série de refinamentos na aeronave, e aí o modelo de série passou a se chamar DC-2. Esse único DC-1, ele não foi apenas um protótipo, ele operou. Depois dos testes, ele foi vendido para o Reino Unido. O Lord Forbes ele comprou essa aeronave para uso particular, depois ele vendeu. O avião foi voar na França, depois da França ele foi voar na Espanha e acabou operando pela Ibéria. Infelizmente, em 1940, em dezembro de 1940, o único DC-1 construído, ele se acidentou em Málaga, na Espanha,
e não teve perda total, né? A aeronave ficou irrecuperável. Felizmente nenhum passageiro nesse voo morreu, mas o avião infelizmente ele não foi preservado. Nós não temos esse único modelo do DC-1 disponível em nenhum museu. Dos DC-2, eles demonstraram que aquele conceito que a Douglas desenvolveu era um conceito muito vencedor. O avião ele contava com um trem de pouso retrátil, motores potentes, eram capazes de cumprir os requisitos que a TWA tinha feito inicialmente, né? De decolagem com apenas um motor, em vez de 12 lugares do DC-1, o DC-2 ele contava com 14 lugares, ele era um pouco maior. Ele também contava com uma aerodinâmica refinada, feita em túnel de vento, coisa que para a época era muito sofisticado. Ele já tinha piloto automático naquela época e também tinha a hélice, ela dispunha de um sistema de controle de passo. Então a velocidade da hélice era uma velocidade constante com o passo variável. Então era um avião muito moderno, um avião de vanguarda para aquela época, que se demonstrou ali de muito sucesso. Ele tinha uma cabine então para 14 lugares, uma largura de cabine de aproximadamente 1,70 m. Então tinha 7 passageiros de um lado, o corredor, 7 passageiros do outro. Tinha acomodações para 2 pilotos, comissário de voo, galley, toalete. Então era um avião com 2 motores, né, muito vantajoso para as empresas aéreas. O único DC-1 fez o seu primeiro voo em 1º de julho de 1933. E fizeram lá o desenvolvimento da aeronave e depois os modelos de série, que passaram a se chamar DC-2, começaram a voar na TWA e a aeronave se mostrou muito eficiente e outras empresas também encomendaram esse modelo, totalizando ali 198 aeronaves produzidas. Então foi um modelo de muito sucesso. A outra empresa que teve um importante papel no surgimento do DC-3 foi a American Airlines. A American Airlines naquela época ela fazia também voos de costa a costa nos Estados Unidos e ela precisava de um avião dormitório, um avião cabine-leito. Qual era a ideia da American Airlines naquela época? Ela pretendia voar de noite com a sua aeronave, onde os passageiros embarcariam e dormiriam na aeronave. Seria um avião dormitório, então precisava de um avião com 14 camas, 7 beliches e um nível de conforto para a época assim, inigualável. Então os passageiros eles voavam durante a noite cruzando os Estados Unidos. Lembrando que naquela época os voos eram feitos ali de forma muito rudimentar, né? Eles voavam durante o dia e durante a noite eles prosseguiam viagem utilizando trens. Então a American queria inovar, ela queria fazer os voos utilizando as aeronaves durante a noite, né? Tinha que montar toda uma estrutura para poder fazer voos noturnos e tal. Então, e eles acreditavam nessa ideia. E aí o presidente da American, o Cyrus Rowlett Smith, ele ligou para o Donald Douglas e em uma ligação que durou ali em torno de 2 horas, uma ligação famosa, ele convenceu o Donald Douglas a desenvolver o DST, o Douglas Sleeper Transport. Esse avião ele seria um avião de cabine leito, né, derivado do DC-2 com 14 camas, né, 7 beliches. Só que o DC-2 ele não tinha essa capacidade, porque a sua fuselagem ela era muito estreita, ela tinha apenas 1,70 m. Para isso precisava de uma fuselagem mais larga, de aproximadamente 2,30 m de largura. E aí, após a promessa da América em comprar pelo menos 20 aeronaves, o Douglas ele resolveu encarar esse desafio e desenvolver uma aeronave baseada no DC-2, e eles fizeram então o DST, o Douglas Sleeper Transport. Essa aeronave então ela tinha lá suas beliches e para isso foram instaladas pequenas janelinhas, né, para quem estivesse na cama superior, para não ficar ali com aquela sensação claustrofóbica, né, de lugar apertado. Então eles desenvolveram as janelinhas ali para os passageiros poderem olhar ali para o lado de fora da aeronave, mesmo estando dormindo na parte de cima. Então foi uma sacada legal
da American, e aí com isso, esses DST, eles cruzavam os Estados Unidos em um tempo aproximado entre 15 e 18 horas, dependendo do sentido do voo. Muito mais rápido do que os antigos serviços, né, que eram operados por avião e trem, que demoravam ali em torno de 40 ou mais de 40 horas. Então foi uma sacada genial da American Airlines. E aí a Douglas também acabou tendo que melhorar muito o DC-2. O DST, ele não foi apenas um DC-2 melhorado, eles tiveram que praticamente reprojetar a aeronave, porque a quantidade de melhorias que eles tiveram que fazer na aeronave foi muito grande. Então, aparentemente os aviões são bem parecidos, mas se for fazer uma análise mais minuciosa, a gente vai perceber que o DC-2 para o DST, eles eram aeronaves assim muito diferentes. Depois da entrega desses DST, que eram as aeronaves dormitório, eles tiveram a ideia, nós aumentamos muito a fuselagem agora ficou bem mais espaçosa, a gente consegue colocar até em torno de 21 poltronas confortáveis nesse avião. E aí as empresas, além do DST, passaram a ofertar esse avião com as poltronas e não mais com as camas. Esse avião com as poltronas passou a se chamar DC-3. O primeiro DST ele voou no dia 17 de dezembro de 1935. E aí a American Airlines recebeu mais de 20 aeronaves, né? E depois eles passaram a usar o avião também com as poltronas. O primeiro avião equipado com poltronas, como ele era muito mais evoluído que o DC-2, o seu nome natural passou a ser DC-3. Então não teve um protótipo do DC-3. O DC-3 foi o primeiro DST, em vez de ter cama, ter passageiros, ter poltronas. E esse avião ele voou pela American por anos e depois da guerra ele veio operar no Brasil e ele terminou as suas operações na Varig com a matrícula PPANU, Papá Alpha November Uniforme. E esse avião ele está exposto em Porto Alegre. Então a gente aqui no Brasil tem a oportunidade de poder visitar o que foi o primeiro avião chamado de DC-3 no mundo. É um privilégio, que foi um avião realmente icônico na história da aviação. Para a American Airlines e para as outras empresas aéreas, o DC-3 ele era uma maravilha, porque ele levava com segurança, com rapidez, com conforto, com economia, os passageiros a uma velocidade de aproximadamente 320 km por hora e a uma distância de 1.900 km. Ele era um avião que dava lucro. Então as empresas elas passaram finalmente a não depender mais dos contratos de correio e de carga que eles tinham com o governo. Só o fato de transportar passageiros já gerava lucro para as empresas aéreas. Então ele passou a ser um avião muito querido pelos passageiros, pelas empresas, e ele iniciou o transporte aéreo rentável. Mais de 80% do transporte aéreo comercial no mundo, em torno ali de 1940, aí no início da guerra, né, era formada por aviões DC-3. Então ele dominou o transporte aéreo comercial e mais de 600 aeronaves foram produzidas para a aviação comercial nessa época. E aí depois veio a guerra. Durante a guerra, o DC-3 ele foi utilizado para inúmeros tipos de operações, inúmeros tipos de utilização. Ele levava soldados, carga, munições, lançava paraquedista. Ele era utilizado como canhão aerotransportado. Eles instalavam metralhadora, canhão no avião, puxava planador. Era um avião utilizado a exaustão, de tão útil que esse avião se mostrou na Segunda Guerra Mundial. E não se sabe ao certo a quantidade produzida desse avião, porque ele foi produzido pelos Estados Unidos, foi produzido sob licença também na Rússia e foi produzido no Japão. E
até pelo Japão, que era país inimigo, ele foi produzido. Então, tem fontes que dizem que mais de 16 mil aeronaves foram feitas. Outros livros dizem que mais de 17 mil aviões foram fabricados. Então, fica em torno desses números aí, entre 16 e 17 mil aeronaves fabricadas no mundo todo. As designações, né, teve várias designações militares. A mais comum que a gente conhece é a de C-47. Nos Estados Unidos, o apelido, né, a designação que esse avião era chamado era C-47 Skytrain. E no Reino Unido, no caso da Royal Air Force, ele era chamado de Dakota. Então, pela Royal Air Force, ele era chamado de Dakota, e nos Estados Unidos, nos outros países, ele era chamado de Skytrain, o nome mais comum para o DC-3 militar, que era chamado comumente de C-47. Tinha outras designações também, mas a mais comum era C-47. No século XX, praticamente todos os países do mundo que tiveram aviação usaram o DC-3, ou por alguma empresa aérea, ou pela força aérea desses países. Enfim, esse avião ele foi utilizado por praticamente todos os países que tiveram transporte aéreo no século XX. No Brasil, ele foi muito utilizado também. Ele foi utilizado por nada menos que 29 companhias aéreas. Depois da guerra, esses aviões, todas essas unidades que eu mencionei, né, em torno de 16 a 17 mil, eles acabaram sendo convertidos para uso comercial, para uso em empresa aérea. Lembrando que depois da guerra, pessoal, já ali em 1945, já existiam aeronaves mais modernas, aeronaves pressurizadas, aeronaves mais velozes que o DC-3. Então as linhas aéreas de primeira grandeza, digamos assim, as principais rotas, elas já não estavam mais utilizando o DC-3. Ele já não servia para essas rotas, mas ele ainda era muito útil nas rotas menores. Tem até um caso durante a Segunda Guerra Mundial, de um caça que bateu no DC-3 e arrancou praticamente todo o teto da aeronave. O caça acabou tendo danos e caiu, e o DC-3 acabou pousando sem, digamos assim, maiores problemas, né? Isso aí aconteceu realmente. Mas o tempo passou, só que o seu projeto se mostrou muito flexível, muito apto ali a receber inovações. A gente vê DC-3 sendo utilizado, hoje tem poucos voando, mas ainda acha. Mas ele foi usado aí até poucos anos atrás. Tinha DC-3 equipado com motores turbina, motores turbo-hélice. Teve DC-3 que foi equipado até com 3 motores turbo-hélice. DC-3 anfíbio, DC-3 hidroavião que pousava na água, DC-3 para combate ao fogo. Praticamente em todos os ramos que foi possível utilizar o DC-3, ele foi utilizado. Eu cheguei a ver o DC-3 voando, eu nunca voei no DC-3, infelizmente, né, não tive essa oportunidade, mas eu vi esse avião voando no Brasil em 1990, em Natal. Eu vi um DC-3 voando lá na época de um operador brasileiro, não me recordo, eu tenho uma foto desse avião, mas eu não me recordo qual era o operador. E o primeiro avião que eu entrei na minha vida, eu era garoto, em torno de 1976, foi no aterro do Flamengo, onde eu entrei num DC-3 da Varig, era o Papá Vitor Bravo Fox. Ele foi o primeiro avião que entrei na minha vida, assim, a memória que eu tenho, a primeira memória que eu tenho de ver uma aeronave de perto e poder entrar num avião foi no Vitor Bravo Fox, lá no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E depois esse avião saiu de lá, né? Eu morava no Rio e eu ficava frustrado, né? Porque meus pais me levavam lá no aterro do Flamengo, tinha um parquinho lá e tal, mas não tinha mais o avião. E o ano passado, infelizmente, eu fiquei sabendo que esse avião ele estava encostado lá no aeroporto do Galeão, né, numa área lá, ele estava lá guardado, mas não houve interesse da preservação dessa aeronave. Era uma aeronave histórica, assim como
o Papá Alpha November Uniforme, o Vitor Bravo Fox. Ele combateu na guerra, na Segunda Guerra, mas infelizmente no nosso país ele acabou sendo sucateado, ele acabou sendo cortado, destruído, e eu fiquei muito triste porque eu não sabia que esse avião ainda existia, né? Eu fiquei sabendo depois. Foi o primeiro DC-3, o primeiro avião que eu entrei na minha vida assim, ligado à aviação. Outra memória que eu tenho do DC-3 é que quando eu era criança, eu morava no Rio de Janeiro, eu morava ali em Rocha Miranda, e os DC-3 passavam em cima da minha casa e iam lançar os paraquedistas lá na linha do horizonte. Eu via eles lançando os paraquedistas, eu sempre contava quantos paraquedistas que saltavam, na época eram 12. E eu ficava fascinado, né? Porque eu via o avião passando em cima da minha casa, fazia a curva, e lá na frente ele lançava os paraquedistas, fazia a curva de novo, passava de novo por cima da minha casa e lançava novamente os paraquedistas, né? E isso era quase todo dia. Eu morava lá perto do Campo dos Afonsos, em Rocha Miranda, e anos depois, né, eu acabei entrando na aeronáutica, entrei na Força Aérea e sou da especialidade de voo, e fui lançar paraquedista no Campo dos Afonsos, logicamente não com DC-3, né? No caso com o C-95, que é o Bandeirante. E me veio essa lembrança, eu falei, poxa, na época o avião passava em cima da minha casa e lançava o paraquedista lá na frente. Então eu mentalmente lembrei disso e cheguei à conclusão que eu poderia estar em cima da onde eu morava. Foi uma coisa muito emocionante, porque eu olhei para o lado pela janela e foi instantâneo. Eu vi a escola onde eu estudava, que era o Colégio Salesiano. Ele tem uma torre e uma igreja, é muito fácil de localizar, e tem um campo de futebol do lado. E quando eu olhei, eu vi ali o Salesiano, a igreja de Santa Bárbara, a torre, e foi uma emoção muito grande. Aquilo ali que aconteceu foi coisa assim indescritível. Essa memória que eu tenho dessa época, e o DC-3 faz parte dessa memória. E é isso, pessoal. O DC-3 então foi uma aeronave que inovou demais na sua época, né? Dentre as suas inovações, nós tivemos aí o uso do anel de velocidade nos motores, trem de pouso retrátil, piloto automático, fuselagem semi-monocoque, toda metálica, asa com longarina, nervuras e revestimento trabalhante, todo em metal, uso de túnel de vento no seu desenvolvimento, com uma aerodinâmica primorosa. Se você pegar ali a junção da asa com a fuselagem, tem um trabalho magnífico ali de refinamento aerodinâmico, poltronas reclináveis, confortáveis. Foi usado até como aeronave dormitório, aeronave cabine-leito para aquela época, né? Galley, sistema de aquecimento. Tem uma outra história também muito interessante, que como ele era usado lá na época do DST, do Douglas Sleeper Transport, os pilotos tinham que desenvolver uma técnica de pilotagem para não acordar os passageiros no pouso. Foi aí que surgiu o pouso de pista, porque até então as aeronaves convencionais, que tem o trem de pouso principal na frente e o trem de pouso auxiliar lá na bequilha, lá atrás, normalmente os pilotos pousavam a aeronave usando a técnica de 3 pontos. Então a aeronave vinha na pista, praticamente estolava sobre a pista e pousava com as 3 rodas ao mesmo tempo. Só que isso dava um tranco ali, tinha um impacto do pouso, pequeno, mas tinha. Então os pilotos desenvolveram uma técnica de pouso, que era o pouso de pista, onde o avião vinha lentamente, ele tocava na pista, ainda voando, e até a sua parada. Isso aí fazia com que os passageiros que estavam dormindo não acordassem. Então, uma outra inovação que veio com o DC-3. Resumindo, os motivos que faziam o DC-3 ser tão querido eram que os pilotos gostavam do DC-3 porque ele era fácil de voar. O pessoal da manutenção gostava porque ele raramente quebrava.
Os passageiros gostavam porque ele era confortável e seguro. As companhias aéreas adoravam porque ele foi o primeiro avião que realmente deu lucro para as empresas aéreas. Então ele realmente foi uma aeronave que fez ali muitos fãs pelo tempo que ela operou. Eu agradeço a todos aí pela atenção. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho e a gente volta com mais histórias aí da aviação para a gente poder se divertir aqui e saber um pouquinho mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.